Quem está feliz? Tem alguém aqui que estava na conferência de China esse final de semana? Caramba, quase todo mundo. Foi bom ou não foi? Foi fora do comum, foi extraordinário. Foi extraordinário. Esse final de semana nós tivemos a grande conferência Destino que nós realizamos anualmente. Essa foi a 9ª edição, foi no Rio de Janeiro. Milhares de pessoas estiveram conosco. E eu estou muito feliz de poder, depois de um final de semana desse tão agitado, um ano de preparação, poder estar aqui com vocês na Escola de Sabedoria. Hoje eu quero compartilhar uma palavra que é a dúvida de muita gente. Por exemplo, muita gente tem dúvida em qual missão seguir. A missão não é algo fácil. Por quê? Uns nasceram com uma missão que parece básico aos olhos dos outros, tipo ser mãe. Você fala, mas é básico, eu sou mãe, mas eu tenho outra missão também. Tudo bem, mas se você parar para pensar, tem gente que é uma mãe especial, porque teve um filho especial, tem que dar uma atenção maior, ou porque o filho ou a filha vai ser alguém muito usado na geração, então ela teve que educar de uma forma diferente e dar uma atenção a mais. Ou seja, você nunca pode desprezar a missão do outro, porque você acha simples. Não, é simples para você. Para o outro é tudo que ele tem para cumprir o propósito dele, para ser feliz, para agradar a Deus. Então, por exemplo, a minha missão é anunciar as boas notícias. E pode ter gente que, de um lado de fora, veja isso e fala, mas isso não é nada, ficar pregando. Para mim é tudo. Para mim é a única coisa que me faz sentir-me servindo a Deus e próximo de Deus e cumprindo a minha missão na terra. Eu lembro que minha mãe, uma semana antes de partir, ela faleceu faz 4 anos. Na semana assim que ela ia partir, a gente jamais imaginaria. Ela falou assim, Tiago, meu filho, eu cumpri minha missão na terra. Eu falei, qual foi sua missão na terra? Ela falou, criar vocês 3, eu e meus irmãos. Vocês 3 estão bem encaminhados, vocês 3 servem ao Senhor, vocês 3 formaram uma família, eu encaminhei vocês 3, eu cumpri minha missão. Então, quando ela falou isso, não foi algo que me impactou, porque, enfim, foi uma conversa normal, eu jamais imaginaria que uma semana depois ela ia partir, e depois que ela parte, você começa a refazer todos os últimos passos, e você chega nessa conversa e fala, meu Deus, ela tinha consciência de que o que pode ser normal para muita gente, que é ser mãe e criar filhos, para ela era uma missão. Ela falou, eu nasci só para isso. A ponto de, se Deus me levar, tá ótimo, eu cumpri minha missão. Mas a maioria das pessoas tem muita confusão mental, muita dúvida sobre o que é a sua missão na Terra. Qual é? Eu sei de uma coisa, a sua missão, ela não é individual, quer dizer que ela é coletiva, ela vai ajudar muita gente, não é uma coisa para agradar você, é uma coisa para ajudar as pessoas, isso é uma missão. Segundo, ela não vai ser fácil. Para os outros pode parecer nada. Ué, só ser mãe, só ser pai? Só ensinar a Bíblia? Para os outros pode parecer nada. Para você é uma cruz para carregar. Então jamais deixa que alguém diminua o tamanho da sua missão, porque só você sabe o preço que paga para cumpri-la. Só você sabe. Seja ela qual for. E a Bíblia diz assim, em Mateus, para quem pode abrir, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículo 24 em diante. Nós vamos ler até o 27. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma?
Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, presta atenção nessa última frase, e então ele retribuirá a cada um conforme as suas obras. Deus, graças a Ele, não vai nos retribuir conforme nossos pecados, senão a gente estaria mortinho. Graças a Ele, Deus não vai nos retribuir conforme nossos erros, senão já era para a gente. Por isso Ele enviou Jesus Cristo na cruz, para resolver o nosso passado, senão a gente não conseguiria dar conta. Quem está de acordo comigo? Ninguém aqui consegue explicar para Deus o porquê você fez o que fez no passado. Não dá para explicar para Deus. Porque Deus sabe de coisas que ninguém sabe. Ele viu as coisas mais vergonhosas que fizemos, então não tem como discutir com Deus. Sim ou não? Sim. Graças a Ele, Ele não vai nos retribuir conforme nossos pecados, porque isso Ele resolveu na cruz, caso você tenha se arrependido e abandonado, é claro. Mas Ele vai nos retribuir conforme as nossas obras. Está na Bíblia. Isso quer dizer que tudo que você faz diariamente está contando para virar uma retribuição divina no último dia. Por que eu estou aqui hoje? Só tem um motivo: retribuição divina. Eu quero ajuntar tesouros no céu. Para juntar tesouros no céu, como diz a palavra, eu preciso empilhar obras boas. Isso não vai me salvar. O que me salva é a graça de Deus, é a misericórdia de Jesus. Mas se eu empilhar coisas boas na terra, Ele vai me retribuir. Separe os assuntos. Mas, Tiago, então eu tenho que fazer coisa boa para ser salvo? Não. Você é salvo pela graça de Jesus Cristo, pelo sacrifício da cruz. Mas se você espera ser retribuído no último dia, quem espera uma recompensa na vida? Todo mundo. Quem quer correr uma corrida e não ganhar nada? Ninguém. Se você quer ser retribuído no último dia, a Bíblia diz que quando o Filho do Homem vir na glória, ou seja, quando Ele voltar com os seus anjos, Ele vai retribuir cada um conforme as suas obras. Mas o que os versículos anteriores dizem para a gente entender o que é obra? Ele fala sobre negar a si mesmo e carregar a cruz. Para você entender o que é isso, você precisa entender o que era a cruz para Jesus. O que era a cruz para Jesus? A sua missão de vida. Ele nasceu para isso. Se Jesus tivesse feito tudo o que fez, mas não tivesse ido para a cruz, nós estaríamos aqui? Não. Se Jesus tivesse feito tudo o que fez, todos os milagres que operou, mas estivesse no Getsêmani, como Ele mesmo propôs a Deus: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Se Ele tivesse ido com essa história para frente, o mundo teria salvação? Não. Porque o apóstolo Paulo diz que se Jesus Cristo não ressuscitou dos mortos, em vão é a nossa fé, a gente não está acreditando em nada. Ou seja, o que faz a gente ser cristão não é Jesus ter passado pela terra, é Ele ter se entregado na cruz e ressuscitado dos mortos. Ponto. Então qual era a missão de Jesus? A cruz. E qual foi o ápice do seu sofrimento? A cruz. Eu não sei por que a gente acha que a nossa missão vai ser fácil. A nossa missão não vai ser fácil na terra. Ela vai ser uma cruz para carregar. Tem dia que você não quer fazer. Tem dia que você está cansado. Tem dia que você merece para estar em outro lugar, desfrutando. Mas você tem uma missão para cumprir. Quando Deus te entrega uma missão, parece uma cruz. Algo que é pesado de carregar, mas sem ela você não entra para a história. Mas sem ela, você não resolve o problema dos outros. Mas sem ela, não tem sentido tudo que você fez antes. Então, quando eu tenho para mim que a minha missão é anunciar boas notícias, é pregar, com o tempo se torna pesado, porque vai surgindo outras opções mais leves. Sim ou não? Quem acha que eu podia estar em qualquer outro lugar hoje? Quem acha? Conhece um pouquinho minha vida e acha que eu podia estar em qualquer lugar. Eu também acredito, mas não estou aqui. Por quê?
Porque você não vai fazer tudo o que quer na vida quando entendeu sua missão. Mas você vai negar a si mesmo. Olha o que a Bíblia diz. Você vai negar a si mesmo e vai carregar a sua cruz. Eu tenho 20 anos de casado. Quem aqui tem muitos anos de casado sabe como é. Para você chegar com 20, 30, 40 anos de casado, você tem que ter negado a si mesmo muitas vezes, sim ou não? Tem alguma chance de você ficar 20, 30 anos de casado sem negar a si mesmo? Nenhuma. Obrigado. 5 anos de casado e está empolgado. Imagina quando chegar a 50. Não tem chance. Você precisa negar a si mesmo para que o casamento tenha sentido. Hoje, com 20 anos de casado, quando a Janine me pede alguma coisa, rapidinho eu faço. No início eu falo assim, quem manda sou eu. Depois de 20 anos eu já entendi que eu só tenho que obedecer para dar tudo certo. Para ser feliz. Então eu falo, Tiago, faz isso aqui. Eu falei, sim senhora. Com alegria. Que entendi o caminho da felicidade. Já tentei todos os outros caminhos, só me dei mal. Vai por mim. Aí você sempre termina o dia bem. Só quem é casado entendeu. E a Bíblia diz no versículo 25 que quem quiser salvar a sua vida, vai perder. O que é salvar a vida? É fazer do jeito que você acha. É fazer do jeito que você acha que merece. É fazer do jeito que você entende que é bom para você. E muita gente que tentou viver do jeito que ele achava que era bom para si mesmo, perdeu sua própria vida. E quando ele diz perder a vida, ele não está falando da vida aqui na terra, ele está falando da sua alma, da vida eterna. O que é muito pior. Já pensou você ter vivido 70 anos aqui na terra e depois passar uma eternidade fora do céu? Fora do que realmente importa? O apóstolo Paulo diz que se a nossa esperança se resume somente aqui na terra, nós somos o mais infeliz de todos os homens. Ou seja, é claro que eu quero viver uma vida boa na terra, não sou doido. É claro que eu quero ter uma boa família, é claro que eu quero prosperar financeiramente, é claro que eu quero ter paz com as pessoas, é claro que eu quero ser feliz, mas minha esperança não está nas coisas que estão aqui, mas nas coisas do alto e na vida que ainda vai chegar para a gente. Só que quando você tenta achar a sua própria vida, ou seja, quando você nega a missão que Deus te entregou e fala, eu sei o que eu vou fazer com a minha própria vida, você na verdade está se perdendo, diz a palavra. Isso é muito profundo porque eu já tentei ser muita coisa na vida. Já tentei ser músico, já tentei ser vendedor de seguros, eu já tentei trabalhar com empréstimo bancário, eu já tentei muita coisa. Até chegar aqui e falar o seguinte, eu nasci para fazer isso, foram muitos anos tentando salvar minha própria vida e só quebrando a cara. Quem aqui já quebrou a cara? Alguns. Por quê? Porque a gente tentou fazer do nosso jeito. Porque do jeito de Deus é difícil de carregar, mas sempre dá certo no final. Do jeito de Deus não é fácil, mas acaba bem. Aí sabe o que eu percebi na vida? Que é melhor ser pesado de carregar e acabar bem do que parecer bom e terminar muito mal. Porque na verdade as pessoas se lembram de como você termina e não de como você começou. A Bíblia diz em Eclesiastes que é melhor o fim das coisas do que o início delas. O que isso quer dizer na prática? Na prática quer dizer que não importa como você começou a vida, não importa de onde você veio, como você vai terminá-la é que as pessoas vão te mencionar. Então, eu descubro a minha missão, descubro para que eu nasci e começo a me dedicar a isso e eu percebo que estou no caminho certo por duas coisas. Primeiro, as pessoas estão ganhando com isso. As pessoas estão sendo aperfeiçoadas com o que eu faço. Segundo, não está fácil de carregar. É uma cruz. Só que se você botar na balança,
Às vezes a cruz que tanto você reclama, se for comparar com a dos outros, está melhor do que você imagina, tá? Tem gente carregando cruz muito pesada por aí. Se você parar, que a gente adora reclamar, a gente tem vício em murmuração. Mas se você parar para pensar no que você carrega e no que outras pessoas estão carregando, você está muito bem e nem sabe. É só começar a observar a vida de alguns. Então nós precisamos começar a entender, primeiro, qual é a nossa missão na terra, qual é a minha cruz. E segundo, agradecer por ela e não reclamar. Porque se Deus te confiou essa missão, é porque Ele sabe que você tem tudo o que precisa para chegar inteiro no final. Ele sabe que ao cumprir essa missão, muita gente vai sair ganhando com isso. Muita gente vai ser abençoada, aperfeiçoada com o que você faz. Então não pense que será simples cumprir o teu chamado, carregar a sua cruz. Porque uma das características de carregar a cruz é negar a si mesmo. Eu não faço mais o que eu quero. Eu não faço o que o meu dinheiro pode comprar. Eu faço o que Deus está soprando no meu ouvido para fazer. Eu faço o que a vontade dEle determinou para a minha vida. Eu faço o que a minha missão está pedindo. Porque se eu fosse dar vazão às vontades da minha carne e ao que o dinheiro pode pagar, eu estaria fazendo qualquer outra coisa e não aqui. E você também não. E você não estaria fazendo o que faz da vida. Então, quando o próprio Jesus, aqui são palavras de Jesus, diz em Mateus 16, a partir do versículo 24, que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Ele está falando, você está disposto a deixar o que você acha que é certo? Você está disposto a deixar a tua própria vontade de lado? E não importa se está afim ou não fazer o que eu espero de você? Não importa se você está de acordo ou não. Você cumpriu o que você sabe que eu te chamei para fazer? Porque muita gente não está carregando sua cruz porque fala, não, isso eu não quero fazer não. Como se a tua escolha, contra a vontade de Deus, fosse ser mais leve? Não, vai ser muito mais pesado. Porque a Bíblia diz que quem quiser salvar a si mesmo, na verdade vai se perder. O próprio Jesus diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Vinde e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão achar descanso para a alma de vocês. Vinde e trocai o fardo, porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. O que Jesus está falando com isso? Se você vier até mim, o que eu vou te dar, eu tenho certeza que você pode carregar. Por quê? Porque eu estou botando algo que eu já carreguei e sei que vai ser suave para você carregar. Eu sei que você vai dar conta. Eu sei que você vai chegar inteiro no final. Você sabe qual é o índice de pai ou mãe de crianças especiais que tiraram a própria vida porque tinha uma criança especial? Quase zero. Você não vê uma reportagem dessa. Sabe qual é o índice de pessoas que deram cabo da própria vida que não tinham motivo nenhum? Um monte. Estava num bom apartamento, numa boa casa, tudo certo. Pô, vou tirar minha vida. Quem são essas pessoas? São as pessoas que tentaram viver do jeito que queriam. Quem são as pessoas que estão chegando inteiras no final? São as pessoas que aceitaram sua missão na terra. Simples assim. Eu vou lutar contra o que Deus confiou na minha mão para fazer? Deus me chamou para isso aqui? Para que eu vou lutar contra isso? Eu só sei fazer isso. As pessoas só recebem de mim, eu só tenho seguidor na rede social e eu só sou conhecido por causa disso. Eu não me engano, eu não acho que é o meu talento, eu não acho que eu sou bom. Eu sei
que é o chamado do Senhor na minha vida. É por isso que eu me humilho diante dele e falo: obrigado, Senhor, porque se não fosse a tua misericórdia eu não seria nada. Se eu estivesse fora do teu chamado eu não teria nada. Eu sei de onde vem o que eu tenho. Eu sei quem é o dono do que eu tenho. Então eu não luto contra o meu chamado, apesar de às vezes ser difícil, apesar de me fazer ficar noites acordado, de pegar avião no dia que eu não quero viajar, de falar no dia que eu estou cansado emocionalmente, às vezes sair de um problema, sair de uma negociação difícil, sair de uma má notícia terrível e ter que subir e falar com 5.000 pessoas. Quantas vezes eu fiz isso? De receber uma notícia trágica atrás e ter que engolir o choro, subir e falar por 1h30? Várias vezes. Mas é só isso que vai me fazer terminar bem. Então eu pego a minha cruz e carrego, tendo a consciência que tem gente que está carregando cruz ainda mais pesada. Então eu vou pegar a minha caladinho e vou cumprir o meu propósito na terra, porque só assim eu vou terminar bem. Só assim eu vou chegar inteiro até o final. Versículo 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Quem aqui entende um pouquinho de mercado financeiro, de riqueza, ou de algum assunto parecido com isso, sabe que o jogo da verdadeira riqueza é um jogo de longo prazo. Sabe que o que é bom de verdade não é de um dia para o outro. A comida de micro-ondas fica pronta em 3 minutos, mas da época da nossa avó, e por isso que a gente tem saudade da comida da avó, era feita de um dia para o outro, tinha que marinar, tinha que não sei o que, era muito tempo, eram horas de preparação para você desfrutar de 1 hora de almoço no domingo na casa da avó. Porque tudo que é bom leva um tempo de preparo. Se é riqueza de verdade, não é de um dia para o outro, a não ser que você seja um herdeiro, não tem problema nenhum com isso, tá? Mas se você não é um herdeiro, não vai ser de um dia para o outro. E a Bíblia está falando que um dia Jesus virá com a sua glória, com seus anjos, e vai retribuir cada um conforme as suas obras. Vai ser amanhã isso? Provavelmente não. Quando vai ser, Tiago? Não tenho a mínima ideia. A Bíblia diz que nem o próprio Filho sabe, só Deus sabe. Só o Pai sabe. Então eu vou ficar tentando adivinhar uma coisa que nem Jesus sabe. Pelo amor de Deus. Tem um monte de gente que chega para mim e fala: Tiago, você tem ideia, mas você acha que Jesus está voltando? Eu falei assim: querido, leia a Bíblia. Você vai entender que ninguém nunca vai acertar essa pergunta. Então para de se preocupar com o que não tem nada a ver contigo. Porque se tivesse a ver contigo o dia que Jesus ia voltar, ele ia te dar uma dica. Se ele não deixou dica nenhuma, é porque isso não tem nada a ver com a gente. Se preocupa com a tua vida, está devendo o banco, está cheio de prestação atrasada do carro, está preocupado com o dia de Jesus. Vive a tua vida. Se tivesse qualquer dica de quando Jesus ia voltar, ele teria nos dado. Não tem. É porque a gente não tem que se preocupar com isso. A gente tem que se preocupar com o quê? Com o quê então, Tiago? Com a nossa missão na terra. Se Jesus voltar e a gente estiver vivo, minha missão vai estar sendo cumprida. Se eu morrer, eu vou morrer cumprindo minha missão. Então qual é a diferença? Nenhuma. Vou estar com ele do mesmo jeito. Então preocupação é zero com isso. Por isso que você tem que estar cumprindo aquilo que você nasceu para fazer. Por isso você tem que pagar o preço para descobrir o que Deus espera de você nessa terra. Porque aconteça o que acontecer, Ele volte ou você parta, tanto faz. Você vai partir cumprindo a tua missão. E a Bíblia diz que Ele vai retribuir. Repete comigo: retribuir. Se o homem sabe pagar, imagina Deus. Se o homem sabe devolver, imagina Deus que é perfeito. Se o homem, às vezes, não todos, mas se o homem sabe retribuir, imagina o que é uma retribuição divina. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do ser humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você não tem nem noção do que Deus está preparando para você. Talvez na sua mentalidade baixa você ache que Jesus vai te dar um carro, como muitos esperam. Senhor, só me dá um carro, eu estou feliz. Mal sabe você que depois de tiver o carro vai ter outro desejo. Aí você vai continuar: Senhor, brincadeira, não era o carro não, agora tem outra coisa. É isso que você vai fazer? Então, ao invés de colocar um monte de pedido na mão de Deus, só fala assim: Senhor, me mostra qual é a minha missão. Porque se Deus te mostrar só qual é a sua missão, tudo que você precisa vai vir através dela.
O reconhecimento que você precisa vai vir através dela. O recurso que você precisa vai vir através dela. E aí quando você se trancar para orar, não vai ser para pedir coisas efêmeras, coisas passageiras para Deus, vai ser para conversar sério com Ele. Quantas conversas tolas a gente já teve com Deus? Eu falo, meu Deus, você podia ter resolvido sozinho isso. Era só não ter estourado o cartão de crédito, era só para ter segurado o teu emocional, você não estaria aqui falando 40 minutos comigo. E como Deus não despreza a oração de ninguém, diz a palavra, Ele escuta. Só que você está perdendo tempo. Esse é o problema. Deus não perde tempo porque Ele é o dono do tempo. Ele ficar 40 minutos escutando não é nada, Ele é o dono da eternidade. Você é quem está perdendo tempo. Então quando eu entendi que se eu quisesse receber essa recompensa divina, essa retribuição divina, eu tinha que carregar minha cruz, nunca mais eu reclamei dela. Nunca mais. E tudo que chega para mim, que está dentro da minha missão, eu falo, vou fazer. Tiago, mas só que você está vindo de uma conferência, você vai estar cansado, vou fazer. Tiago, mas você está vindo de um voo, aí vai não sei o quê, vou fazer. Mas vou fazer. Por quê? Porque no último dia, a minha recompensa não vai ser 1 milhão de livros vendidos. Isso não é nada. Minha recompensa não vai ser isso ou aquilo, minha recompensa vai ser o próprio Deus me chamando pelo nome. Tiago da Costa Brunet. E entregando a recompensa que Ele preparou. Isso é o jogo do longo prazo. Esse é o jogo que vale realmente na vida. É isso que realmente importa. Que quando partirmos, nada do que construímos aqui, nada vamos levar. Então a retribuição divina é o verdadeiro tesouro. E Ele só retribui cada um segundo as suas obras. Salvar, você vai ser salvo se está arrependido em Cristo Jesus, se aceitou no seu coração e confessou com a boca, você está salvo. Retribuição é conforme as suas obras. Por isso não pare de carregar a sua cruz. Não pare de cumprir a sua missão. Feche a boca para reclamar e comece a trabalhar ainda mais em cima daquilo que você sabe que Deus espera de você, porque não há sacrifício na terra que Deus não recompense no céu. Não há sacrifício aqui que Deus vai deixar barato para depois, porque Ele não mente. E Ele não volta atrás no que fala. E a Bíblia é verdade. E ela diz que Ele vai retribuir cada um de nós, conforme trabalhamos para Ele aqui nessa terra. Às vezes, eu estou cansado, entro num voo, amanhã de manhã eu faço um voo de 8 horas, 7 horas da manhã, estou cansado. Isso já aconteceu várias vezes, eu tenho que pegar voo de 8 horas, 10 horas, cansado. E aí eu entro, depois de 2 horas de check-in, de fila, de não sei o que, eu entro no avião e falo, agora eu vou dormir, porque eu mereço. E do meu lado alguém me olha e fala, Tiago Brunet? Eu falo, não. Pareço com ele, mas não sou não. O cara, meu Deus, 10 horas de mentoria grátis. E realmente o cara vai 10 horas perguntando. E não perde nenhum minuto. Isso já aconteceu algumas vezes e eu chegar descansado no lugar. Como pode isso? Porque quando você está cumprindo a tua missão, ela te renova. Ela te renova mais do que uma boa noite de sono. Ela te recompensa mais do que um dinheiro na conta. A tua missão, que é a tua cruz, e muita gente fica só reclamando, é a única coisa que te dá sentido de vida. Eu não sei por que a gente abre a boca para murmurar. Você nunca parou para fazer um cálculo matemático? Que é só quando a gente faz o que Deus espera da gente, é que a gente encontra o que a gente chama de felicidade? É só quando a gente faz o que Deus espera da gente. Então, por mais difícil que seja, por mais cansativo que seja, quando alguém chega para mim e fala assim, você me dá um conselho? Dou. Eu sempre falo para o meu grupo Destiny Mind, que é o meu grupo de empresários, passam 1 ano comigo, pagam por isso. Eu sempre falo o seguinte, olha, eu quero lembrar vocês que vocês não estão pagando pelo meu conhecimento, porque isso eu dou para qualquer um de graça
Quem tiver acesso a mim, me parou na fila do aeroporto e falou, me dá um conselho, eu vou dar o mesmo conselho que eu dou para você pagando. Você está pagando pelo meu tempo. É que essa pessoa do aeroporto ela vai ter 5 minutos para me fazer uma pergunta, porque por acaso me encontrou. Você tem meu WhatsApp para me fazer a pergunta a hora que quiser. O conhecimento é grátis. Quantas vezes eu estou num shopping e uma pessoa me para e fala assim, Tiago, eu preciso de uma ajuda urgente, eu estou cheio de filho, eu tenho 4. Bota aqui e fala, querido, o que você está precisando? Nunca vi a pessoa na vida. Tiago, minha mulher saiu de casa. Tiago, não sei o que aconteceu. E eu dou um conselho, dou uma direção. Quantas vezes? Quantas vezes eu fui no hospital visitar alguém? Fui visitar uma pessoa e orei em mais de 60 quartos. Quantas vezes? Pessoal, Tiago Brunet está no hospital. Aí vem o quartinho. Você pode orar para minha mãe que está no quarto 07? Aí eu falo, ora pela mãe. E eu tenho hora para voltar. Você acha que eu tenho tempo livre? Não tenho. Mas eu preciso cumprir minha missão, porque só assim você retribui. Tiago, agora pode ir no quarto 13, porque é a senhorinha que está... Vamos lá no quarto 13. Vamos... Quantas vezes isso aconteceu? Várias vezes. Sabe qual foi o dia que eu disse não? Nunca. Porque eu sei quem vai me retribuir. Nenhuma dessas pessoas me pagaram para fazer isso. Nenhuma dessas pessoas me recompensaram por isso. Porque esse é o tipo de recompensa, quando você está cumprindo a tua missão, é o tipo de recompensa que quando ele vier nas nuvens, quando ele vier com os seus anjos de poder e glória, é ele quem vai te recompensar. É ele quem vai te chamar pelo nome e falar, vinde benditos do meu Pai, recebe a casa que eu tenho preparado para você na eternidade. É o que a Bíblia diz. Então o que eu faço para o Senhor, é para o Senhor. Só que o que eu faço para o Senhor sempre tem a ver com pessoas. Então prepara teu coração, porque a partir de hoje Deus está te chamando para uma missão. Você vai começar a carregar a sua cruz. Sabe porque muita coisa ainda está mais pesado do que o normal para você? Ou porque você está carregando uma cruz que não é tua. Ai. Porque a Bíblia diz que cada um carregue a sua cruz, não a cruz dos outros. Você está entrando em problema que não é seu, você está entrando em guerra que não é tua, você se mete em coisa que não tem nada a ver contigo, aí vai carregar a cruz dos outros, aí vai ficar pesado mesmo, não vai aguentar não. Mas se cada um carregar a sua própria cruz, que é a sua missão na terra, prepare-se. Porque Deus sempre vai fazer a parte dele para te deixar inteiro até o final. Eu não sei se vai ser rápido o que Deus vai fazer na tua vida, ou se vai demorar mais alguns meses. Eu não sei se você vai ser uma pessoa que vai ter repercussão pública ou vai ficar sempre no privado. Eu não sei se você vai ser uma pessoa extremamente bem-sucedida financeiramente ou só vai ter tudo que precisa. Uma coisa eu sei, Deus jamais vai te abandonar. Uma coisa eu tenho certeza, diz a palavra, ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, o Senhor nunca vai te desamparar. Nunca vai te desamparar, nunca. Então qual é a certeza que nós temos quando carregamos nossa cruz? Aconteça o que acontecer, quando eu tiver com a minha cruz nos braços, nos ombros, Jesus está comigo. E Ele vai comigo até o final. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estarei com vocês todos os dias. Não é nos dias bons, não é no domingo, é todos os dias, até a consumação dos séculos. Fica de pé, nós vamos orar por isso. Até a consumação dos séculos, até o último dia. Senhor, nós declaramos e profetizamos sobre a vida de cada um a tua bênção, o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia. Revela, Senhor, para cada um a missão que eles têm que cumprir, a cruz que eles têm que carregar, e dá força para que eles cheguem até o final, para que no último dia eles recebam a recompensa, a retribuição que somente os céus podem dar. Nós agora declaramos que eles vão terminar bem. Não importa as dificuldades no caminho, mas eles vão terminar bem. Quem está em casa recebendo essa palavra hoje na Escola de Sabedoria, vai terminar bem.
Declare agora: eu vou terminar bem. Eu vou terminar bem. Você que está na internet, declara nos comentários: eu vou terminar bem. Você vai terminar bem porque você vai estar cumprindo a tua missão na terra. Você não vai terminar bem porque está vindo numa reunião da Bíblia. Você vai terminar bem porque você está fazendo a tua parte. Você vai terminar bem porque o Senhor é contigo. Você vai terminar bem porque Ele é quem te guarda. Ele é quem cuida. Ele é quem escreve o teu fim. É Ele quem acampa na tua direita e na tua esquerda. Por isso você vai terminar bem. Não importa da pobreza que você saiu, da família que você saiu, do lugar que você saiu, nada disso tem importância para Deus. O que tem importância para Deus é para onde você decidiu ir. E Deus te pergunta nessa noite: para onde você quer ir? Porque Ele quer ir junto contigo. Então decida bem, para que você termine bem. Declaramos o amor e a paz de Jesus Cristo sobre a vida de cada um. E quem recebe, aplauda ao Senhor com toda a força que puder. Em nome de Jesus. Pode se assentar. Obrigado, querido. Agora eu estou pregando. Como é que a gente vai falar agora? Não tem como. Depois. Obrigado, querida. Nós estamos na quinta ou na sexta semana? Alguém lembra? Sexta? Nós estamos na sexta semana de 7 semanas de desintoxicação da alma. Ou seja, fazem 6 semanas que nós estamos toda segunda-feira aqui, limpando um pouco da tua alma, do teu espírito, para você terminar bem. Quem está sentindo isso, essa limpeza? É a quinta? Tá, a quinta. Quinta. Desculpa, eu falei sexta. É a quinta semana. Vocês querem ganhar mais 2, né? É a quinta semana que nós estamos nessa série de desintoxicação da alma. E a escola de sabedoria, ela existe não só para te acrescentar em termos de conhecimento da palavra, não só para elevar o teu espírito, mas para salvar muita gente. Tem muita gente na internet que não tem o que escutar. E talvez você esteja aqui hoje e nunca tenha confessado Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. E essa é uma oportunidade que eu dou toda segunda-feira. Seja você que está na internet ou você que está aqui presencial. Se você nunca fez publicamente uma confissão, se você está aqui é porque você no mínimo gosta, senão você não estaria aqui. Mas se você quer fechar um compromisso, uma aliança com Ele e confessar publicamente que a partir de hoje Ele é teu Senhor e Salvador. Porque a Bíblia diz que quem crer no coração e confessar com a boca, Ele escreve o nome dessa pessoa no livro da vida. Ele perdoa os pecados do passado e coloca agora anjos te protegendo. É muita vantagem numa decisão só. Salvação eterna, perdão de pecados, proteção angelical, numa decisão só. E tudo que você tem que fazer é fazê-lo publicamente. A Bíblia diz que quem confessar publicamente. Todo mundo tem que saber que você tomou essa decisão. Por isso, se você nunca aceitou Jesus Cristo, mas gostaria de fazer hoje, publicamente, levanta a sua mão. Vem aqui na frente, deixa eu orar por você. Vem cá, rapidinho. Pode vir aqui na frente. Pode vir aqui na frente. Que bom que você tomou essa decisão. Que bom que você tomou essa decisão. Porque é uma decisão que muda tudo. Muda completamente o destino da sua alma. E eu quero declarar que da onde Deus está te tirando, você nunca mais vai voltar. É Ele que vai redimir a tua alma, vai livrar o teu espírito e vai escrever teu nome no livro da vida. A partir de hoje, se você está arrependido dos teus pecados, Ele perdoa teus pecados, apaga o teu passado e escreve teu futuro. A partir de hoje é uma nova vida. Como o apóstolo Paulo diz, já não vivo mais eu, mas Cristo agora vive em mim. Coloca o nome dessas pessoas, Senhor, no livro da vida, que elas possam ter um encontro verdadeiro com Jesus e começarem a cumprir sua missão na terra a partir de hoje. Te pedimos isso. Amém e amém. Dê um forte aplauso por essas pessoas. Deus abençoe. Acompanhe nossos voluntários. É 1 segundo. Eles vão só pegar
telefone, seu contato, para você receber gratuitamente os próximos passos, como achar uma igreja, como você se encaixar depois dessa decisão. E também, toda segunda a gente dá uma oportunidade, para quem está aqui, para quem está nos assistindo, de contribuir com a nossa causa. Então nunca se sinta obrigado, nunca ache que a gente faz isso por algum tipo de interesse, porque para quem não sabe, até hoje, a gente pessoalmente, o nosso instituto tem que contribuir para a Casa de Destino, que é o ministério, acontecer. Até hoje. Então, nós não estamos aqui por causa da sua contribuição, nós estamos aqui por causa da pregação do Evangelho. Mas quando você contribui, você torna a nossa cruz um pouco mais leve. A gente está de segunda a sexta no Café com Destino, pregando todo dia de manhã. Toda terça no Brunecast, toda segunda na Escola de Sabedoria, todo domingo no programa Boas Notícias. Rodando o Brasil e o mundo pregando. Com obras sociais incontáveis e intermináveis. Então, se está no teu coração honrar a Deus e servir as pessoas através desse ministério, agora é o momento de você contribuir. Você pode fazer isso enquanto eu oro, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pelas pessoas que voluntariamente, Senhor, contribuem com essa causa. Obrigado pelos mantenedores do destino, esse grupo que, Senhor, contribui mensalmente para que esse ministério continue, que essa causa avance. Eu peço agora uma bênção especial nas finanças de cada um. Nós sabemos, Senhor, que essa área não é fácil para ninguém. A gente precisa da Tua direção, a gente precisa da Tua bênção. A gente precisa que Tu nos conectes com as pessoas certas. Abre a porta dos negócios corretos. Evite as portas erradas, os contratos que vão nos prejudicar. Nos ajuda, Senhor. Nós Te pedimos, Senhor, nesse momento em que vamos ser generosos e vamos praticar a Tua palavra, dizendo que é melhor dar do que receber, e quem dá, que dê com alegria, e aquele que planta vai colher. Nós usamos a Tua palavra e esse momento para declarar que a Tua mão, a Tua bênção estará sobre a nossa vida financeira, estará sobre a nossa casa, nossa saúde e a nossa família. Em nome de Jesus, amém